Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e estou aqui mais uma vez para uma aula de Geografia. Nós iremos falar um pouquinho sobre as cidades, como surgiram, qual é os setores da economia dessas cidades. Bom, vamos falar sobre a cidade. Mas antes disso, nós temos alguns recadinhos que vocês que acompanham essas aulas já conhecem bem, mas sempre tem uma ou outra pessoa chegando por aqui e a gente passa essas informações todos os dias para que vocês não esqueçam e ainda mais, divulguem para os seus amigos, divulguem para as suas amigas, para que a gente tenha cada vez mais pessoas assistindo e acompanhando as nossas aulas. Bom, a primeira forma que você tem de assistir essa aula aqui é pelo aplicativo. E é ideal que você assista pelo aplicativo, porque no aplicativo você pode interagir com a gente em tempo real. No momento em que essa aula está acontecendo, vocês vão conversar com a gente, conversar entre vocês também sobre a aula. E vai conversar, interagir, e essa interação, essas mensagens, a professora Kedma, que está aqui hoje, vai passar para a gente. Tudo certinho por aí, né, professora? Tudo certinho. E vocês, como é que estão? Terminou uma aula bem legal de matemática, né? Hoje foi muito tranquilinha. Eu já estou por aqui para esperar a tua mensagem e, claro, acompanhar a aula do professor. Olha aí, que coisa boa! Além da professora Kedma, nós temos aqui no estúdio, vocês estão vendo aí no cantinho da tela, nossa amiga Jéssica, que está fazendo a interpretação da aula, a interpretação de Libras aqui na nossa aula de hoje. Além do estúdio, por trás das câmeras, nós temos o pessoal aí da produção também, que está aqui, junto com vocês aqui, sempre fazendo com que vocês assistam essas aulas da melhor forma possível. Então vocês vão assistir pelo aplicativo, mas também vocês podem acompanhar, e aí já apareceu o QR Code aí para vocês, então vocês baixam se estiver assistindo pela TV, porque você pode assistir essa aula pela TV Nova Nordeste, canal 22.3, nós estamos aqui ao vivo todos os dias também. Aplicativo, canal de televisão, no caso a TV Nova 22.3, além dessas duas possibilidades, nós temos o canal lá do YouTube. Você entra no canal do YouTube, digita lá na busca Educa Recife e vai ter acesso a todas as aulas do quinto ano, do terceiro, do quarto, primeiro ano e de outras turmas. Então, todas as aulas que são transmitidas pelo aplicativo e pela TV, elas são postadas lá no canal do YouTube para que você possa assistir mais vezes, acompanhar, tirar dúvidas, comentar, curtir, compartilhar. Então não tem desculpa, dá para assistir essas aulas aí de diversas formas. E já que você está aqui acompanhando essa aula de hoje, nós iremos conversar sobre patrimônio ambiental do Brasil. E aí o patrimônio ambiental, nós temos alguns, mas vamos especificar as cidades. Trataremos sobre as cidades e o seu crescimento econômico. Então, a aula de geografia de hoje para falar sobre a cidade. Você que está aí no seu bairro, na sua casa ou na sua escola, você está numa cidade. E falando-se em cidade, nós estamos aqui na cidade do Recife, mas próximos aqui do Recife nós temos Camaragibe, São Lourenço da Mata, Paulista, Olinda, várias cidades. E uma das coisas que a gente percebe nessas várias cidades espalhadas pelo Brasil é que elas não são iguais. As cidades, pelo Brasil e pelo mundo, elas são diferentes. Diferentes na sua estrutura, né? Na sua forma física. Há cidades que têm mais espaços verdes do que outras. Há cidades também mudam na sua cultura, a forma como as pessoas vivem, os costumes, as músicas, as roupas, que vão mudando também de acordo com a cultura, os gostos, o clima também. Então, numa cidade que é mais fria, as pessoas costumam usar roupas mais, a gente se agasalha mais. Numa cidade mais litorânea, muito calor, as roupas que as pessoas utilizam, por exemplo, são diferentes. Ou seja, toda a estrutura, tudo que está dentro das cidades, ela vai se modificando de acordo com a região,
de acordo com o país, com o estado em que nós nos encontramos. Então muda o jeito como as pessoas conversam, muda o jeito como as pessoas se comunicam, se vestem e tantas outras coisas que a gente tem aí de uma cidade para outra, né? De mudanças de uma cidade para outra. E aí principalmente também a economia, que é o assunto da aula de hoje. A economia que vai ser dividida em 3 setores e que algumas cidades, um setor fala mais alto do que o outro. Ou seja, um setor se destaca mais. E a gente vai conversar sobre isso também. Mas nós temos aí, algumas delas são muito grandes, apresentam milhões de habitantes, e há também cidades bem pequenas, geralmente na área rural. Além dessas mudanças de estrutura, mudanças de comportamento, da forma como as pessoas interagem ali, as cidades também mudam com relação ao tamanho. Há algumas cidades que são enormes, gigantescas, e há outras cidades menores, e aí geralmente na zona rural. Menor quando a gente fala das habitações, na quantidade de casas que as pessoas vivem. Se eu estou aqui dentro da cidade do Recife, no centro do Recife, e eu olho ao redor, em qualquer ponto que eu parar por aqui, eu começar a olhar ao redor, eu vou perceber que tem muitos prédios, casas, indústrias, fábricas. Todas essas estão circulando pessoas o tempo inteiro. A gente vê que, olhando de cima, há um aglomerado de casas e pessoas, todo mundo muito próximo, tudo muito perto. Quando a gente vai se distanciando, se eu estou aqui no litoral e vou seguindo para o interior do estado, eu vou perceber que no caminho vamos encontrar algumas cidades, algumas regiões em que as cidades elas já vão se tornando menores, a quantidade de pessoas, a quantidade de casas são menores. A gente vai se distanciando, mas isso não significa dizer que é uma regra. Até porque existem cidades no interior do estado também, que são gigantescas, que têm comércio, que tem muita gente. Então, essas mudanças no percurso, na paisagem, são naturais, depende do local. De que local nós estamos falando? Nós estamos no período, perto, já acabando, estamos em São Pedro, mas o período de São João, vocês já ouviram falar muito na cidade de Caruaru. Está lá no finalzinho, está lá distante aqui do Recife, mas é uma cidade também grande, é uma cidade que inclusive no São João recebe muitas pessoas, turismo, nós temos feiras, comércio, muitas casas, e ela se encontra no interior. Mas outras cidades mais próximas, até no caminho que a gente chega lá, nós vamos também encontrar pequenas cidades também. Então, essas mudanças acontecem não só no estado de Pernambuco, como em outros estados e no Brasil como um todo. O tamanho da cidade, ela muda. Mas hoje, nós estamos aqui numa cidade mais parecida como essa que nós estamos vendo na imagem aí, Essa aí é até mais exagerada. A gente consegue perceber nessa cidade aí vários prédios. Ou seja, há um crescimento aí inicial dessa cidade horizontal, depois um crescimento vertical. Não tem mais espaços embaixo, então os prédios vão crescendo, o crescimento vai ser aí vertical. Isso é um movimento cada vez mais comum nas cidades, aqui no litoral, aqui em Recife. É cada vez mais comum nós caminharmos pela cidade do Recife e percebermos vários empreendimentos sendo construídos. Esses empreendimentos, esses prédios gigantescos de vários andares. Porque a gente tem uma falta de espaço horizontal, mas aí nós conseguimos um determinado espaço ali para construir um prédio gigantesco, gigante, com vários andares. E as cidades elas vão se construindo dessa forma. E aí, vários prédios, mais pessoas chegando, mais automóveis, mais poluição, mais movimento, mais som, mais comércio, mais serviços dentro dessas cidades, que geralmente são ali as metrópoles, as capitais, que estão ali espalhadas pelo Brasil. Mas também nós temos as cidades onde nós vamos encontrar mais áreas verdes. Pois é, essa grande diferença aí, se a gente colocar aí em 2 blocos, as cidades com seu crescimento vertical e outras onde nós vamos encontrar várias casas ainda, até um pouco distante umas das outras e muita área verde. Então a paisagem como essa daí é mais comum quando a gente se direciona para o interior do estado, quando a gente vai se afastando
da capital a gente encontra mais áreas verdes. E que isso também vai mudar com certeza com o passar dos anos, porque as cidades elas vão se habitando, as pessoas vão chegando, vão comprando espaços, vão construindo empreendimentos. E aí o que ajuda muito isso, esse movimento também, principalmente ali o turismo. Então cidades, por exemplo, como Triunfo, Bezerros, Serra Negra, Caruaru, entre outras cidades que são polos, seja no Carnaval, seja no São João, atraem pessoas para lá. As pessoas vão curtir determinadas datas comemorativas por ali. E tem gente que gosta tanto que acaba comprando, adquirindo uma casa, um terreno nesses lugares também. E aí a gente vai ter esse movimento de pessoas, quando chega ali o feriadão, movimento de pessoas saindo aqui da capital, do litoral, buscando um lugar mais calmo, como por exemplo o Gravatá, um lugar mais frio. Nós estamos chegando aqui do mês de julho e geralmente no mês de julho nós temos o Festival de Inverno de Garanhuns. Então muitas pessoas vão sair aqui de Pernambuco ou de outros estados, de outras cidades para curtir esse festival de inverno que está lá no interior. E claro, é comum de algumas pessoas gostarem tanto que acabar procurando, de repente, pesquisando e comprar lá uma casa, um terreno lá nesses espaços, e esses espaços eles vão se transformando também. As cidades, mas eram assim lá no comecinho, lá atrás? Bom, as primeiras cidades brasileiras surgiram no período colonial, com a função aí, né, a fundação de vilas e pequenos povoados. Ou seja, lá no período colonial, quando o Brasil ele vai ser descoberto e vai começar a ser explorado, nós temos aí o surgimento, né, de cidades. E essas cidades, esses territórios vão sendo ocupados por onde? Bom, vocês lembram que ali era o período das grandes navegações. As pessoas chegavam aqui pelo litoral através das navegações. E se é chegando pelo litoral, é normal que o litoral, né, e essas cidades litorâneas, elas começam a crescer. Depois é que nós vamos encaminhando para o interior do estado. Mas, como a ocupação pelos portugueses se iniciou pelo litoral, os primeiros povoados e vilas foram fundadas ao longo da costa brasileira. Então, quando a gente pensa aqui no nosso estado, as cidades do litoral aqui foram as primeiras que vão surgindo, depois as pessoas vão se encaminhando, vão aprofundando mais, vão indo para o litoral. Mas lembra, todo aquele transporte do comércio, tudo o que acontecia pelos portos por aqui. Então as pessoas vão ficando, vão criando as suas vilas, criando as suas casas nesse litoral. Esses locais eram fundamentais para a administração do comércio com a metrópole portuguesa. Então vocês lembram que nós tínhamos aqui a produção, e essa produção era um momento de exportação, então boa parte dessa produção ia para Portugal, eles nos colonizaram, e esse transporte, ida e chegada dos portugueses, vinha pelo mar. Então é normal que as cidades próximas do mar, cidades aqui litorâneas, vão surgindo primeiro. E aí, por causa dessa exploração e exportação de início, pau-brasil, cana-de-açúcar e a proteção do território, vai fazer com que a gente se instale, a gente comece a crescer aqui, pelo litoral, para o Recife. E aí vocês lembram, nós tínhamos o período da extração do pau-brasil, mas nós tivemos um período aqui em Pernambuco também, no crescimento econômico da cana-de-açúcar, lembra do período dos engenhos da cana-de-açúcar, todo aquele contexto, e claro, existia também a preocupação de que outros não invadissem. E aí nós temos a criação de fortes, que inclusive nós temos ainda hoje aqui, por exemplo, o Forte das Cinco Pontas, que hoje você pode visitar, aí o museu, tem muita história para contar lá também. Mas os fortes que serviam para a gente se proteger, né? A gente precisava se proteger aí dos invasores que poderiam por aqui chegar. Alguns centros urbanos fundados na costa brasileira nas primeiras décadas da colonização, hoje correspondem a importantes cidades. E aí eu trouxe outras para a gente saber, né? Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, em São Paulo, cidades portuárias.
Então, era essa economia que circulava, essa circulação de mercadorias que acontecia pelo mar. E hoje é bem diferente. Nós temos ainda os cargueiros, nós temos ainda os portos que funcionam, mas também nós temos outras formas de transportar aí algumas mercadorias, de exportar e também importar. Mas as cidades vão surgindo dessa necessidade. As pessoas vão trabalhar e vão se instaurando ali. As cidades nos centros, se eu pensar aqui no centro do Recife, eu vou encontrar algumas construções, alguns prédios como palácios, teatros. Essas construções que eram feitas para as pessoas que na época tinham dinheiro para fazer isso, para morar e para ter essa vida. Mas as outras pessoas, os povos, né, que trabalhavam, as pessoas que não tinham tanto dinheiro, elas vão se afastando. E aí a gente poderia entrar já num outro assunto, que aí vai ser a periferia, construção aí da periferia. As pessoas vão indo para os morros, e aí começam a surgir a periferia, começam a surgir as favelas também. Mas aí isso já entra numa outra situação, porque nós vamos ainda falar sobre as cidades. E essas paisagens aí vão se modificando com o passar do tempo. Se a gente anda hoje no centro da cidade de Recife, conhece o sítio histórico de Olinda, a gente vai encontrar algumas paisagens, às vezes, parecidas com essa que vocês estão vendo aí na imagem. A forma como as casas eram construídas, as ruas, como se não é asfalto, né? As ruas eram construídas com pedras. Só que com o passar do tempo, tudo vai se modernizando, inclusive a construção civil, as casas, os prédios hoje que nós encontramos cada vez mais altos, os aparelhos que a gente utiliza, tudo isso vai se modernizando e com essa modernidade as cidades também elas vão se transformando. E essa modernidade vem por um ponto principal. Várias coisas influenciam, mas nós temos a economia. Os avanços da economia tiveram um papel fundamental nessas mudanças. Então, falar em economia, falar em dinheiro. Dinheiro começa a circular nas cidades, os bens. Nós vamos ter aí pessoas que vão ganhar cada vez mais, outras menos. Nós começamos a entender a construção das desigualdades sociais. E tudo isso vai sendo exposto, colocado-se ali na cidade. E aí, as cidades que nós tínhamos desse jeito, elas vão se transformando. Junto com tudo que compõe a cidade, os transportes, a questão da energia elétrica, tudo que a gente consegue imaginar que tem numa cidade, ela vai se transformando com o tempo. E aí hoje nós temos mais comum a gente encontrar cidades assim, com seus prédios, com seus comércios, com os serviços, com pessoas circulando, os automóveis mudaram, a internet chega também para trazer alguns benefícios, vários na verdade. Se eu estou dando essa aula para vocês hoje aqui, nós temos, graças à internet, é por conta da internet que você consegue acessar o aplicativo e mandar uma mensagem para a gente nesse momento. E a gente consegue conversar sobre a economia. A economia que vai movimentar esse contexto aí das cidades. Quando a gente pensa na economia, produtos, serviços, as pessoas saem de casa para trabalhar, para receber, comprar produtos, adquirir serviços também. Economia. É um assunto muito extenso e a gente vai dividindo ele, porque a economia de um país pode ser dividida em 3 setores, de acordo com o que é produzido. E aí, vocês já ouviram falar nos setores da economia? Setor da economia? Nunca ouviu? Você já ouviu falar que a economia ela tem 3 setores, setor primário, secundário e terciário. Mas o que cada um desses setores aí quer dizer? O que é que ele tem a ver aí com o crescimento ou a mudança aí da cidade? Quando a gente percebe, vai perceber na aula ainda que a distância da capital
para o interior e a gente vai perceber que há alguns espaços, algumas coisas que acontecem mais na cidade e outras que são favorecidas mais no campo. E esses setores aí, e tudo isso vai movimentar a economia, tudo isso vai mexer com dinheiro. Então vamos lá. O que é que caracteriza o setor primário? Quando eu penso primário, número 1, né? Primeira coisa, matéria-prima. Então, setor primário envolve agricultura, pecuária, extrativismo animal e vegetal. Então, quando a gente fala no setor primário, é aquele lá do campo, onde vai ser lá produzido, extraído, boa parte, por exemplo, dos alimentos que nós consumimos. Esse é o setor primário da economia. Setor primário. Tá lá. Então eu vou imaginar no campo a extração, o extrativismo, criar animais, primário. Depois nós vamos para o secundário. O que seria esse setor secundário? É o setor da indústria, da construção civil. Vamos pensar no nosso trajeto, saindo aqui do sertão, né? Saindo do interior do estado. Eu vou colher ali as plantas, os frutos, vou cuidar de animais, mas isso vai ser processado de alguma forma, isso vai para a indústria. E aí quando chega na indústria ou na construção civil, quando eles utilizam aqueles materiais para construir prédios e outras coisas, nós estamos falando do setor secundário. Então, setor primário está lá no comecinho, setor secundário, intermediário. E aí nós vamos chegar aqui na cidade. E é na cidade onde nós iremos encontrar aí outro setor, um setor muito importante para a gente. Então eu tenho a indústria, construção civil, setor secundário. Chego na cidade, eu vou encontrar um outro setor, que é o terceiro. Que setor é esse? É o terciário. Então, a gente vem nas construções, a gente vem no setor secundário. Mas aí a gente chega na cidade, eu encontro o terciário. É o mais amplo, inclui comércio e a prestação de serviços. Se você vai comprar algo no mercado, se você vai numa loja, adquirir uma roupa, um sapato, um caderno, um lápis, você está no setor terciário. Se você vai para um dentista e precisa pagar uma determinada consulta, alguém vai na sua casa fazer algum reparo, alguma limpeza, é um serviço que a pessoa está prestando, o setor terciário. Então, quando a gente pensa na cidade, para onde a gente olha, nós vamos ter esse setor terciário, essa economia que está circulando o tempo inteiro. Todos os dias as pessoas saem das suas casas para ir para um trabalho, trabalhar no comércio, trabalhar no shopping, trabalhar em qualquer espaço que vai estar prestando um serviço ou vendendo um produto, setor terciário. Então nós temos os 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Ficou claro? Se eu vejo essa mulher aí com várias bolsas, eu imagino que ela foi numa loja e comprou muita coisa. Então, nós estamos falando do setor. Diga lá, professora, tem alguém falando aí com a gente? Como é que está aí o chat? Eles estão aqui acompanhando, é porque vai chegando um pouquinho, né, depois. Mas eles falando exatamente dessas mudanças, falando de que moram em casa. E eu já me incluí aqui e eu fiquei pensando. O setor terciário é onde a gente mais deixa o nosso dinheirinho, né? Que é onde mais a gente deposita, né? A gente fala das compras aí, mas só de pensar nas compras mensais do mercado, esse setor terciário já é bem contemplado, né? Exato, a gente movimenta a economia. Isso. E existe muita coisa sendo feita que a gente nem imagina na nossa mente, nas redes sociais, na internet, na televisão, que é para fazer com que você queira gastar o seu dinheiro, né? Então as pessoas trabalham com propaganda, às vezes a gente quer comprar algo que a gente nem precisa tanto, mas existe um trabalho por trás para fazer com que as pessoas gastem. Trabalhem todos os dias, mas gastem esse dinheiro comprando. E se alguém vai lá na minha casa de repente, ou está lá num prédio, está limpando ali o chão, varrendo, ela está prestando um serviço, né? Se está prestando um serviço, setor terciário. Mas será que você já entendeu
Vou saber agora. Se eu vejo essa imagem aqui, fácil, né? De que setor nós estamos falando aí? Coloca pra gente aí no chat. Vocês estão vendo uma mulher escolhendo algumas roupas, né, na vitrine. Nós estamos falando em que setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Primeiro, segundo ou terceiro? Diga lá, professora. Martim respondeu terciário. Terciário, né? Nós estamos falando aí da compra. Né? Se você vai, por exemplo, no shopping, se você vai até na loja ali que está no seu bairro, comprar, setor terciário da economia. E lá no campo, as plantações, várias plantações aí. Vocês estão vendo uma plantação só. Então, tá aí, ó. Áreas e áreas, hectares e hectares de plantação. Nós estamos falando do setor esse daí. Quem não respondeu pensou setor primário da economia, exatamente. Eu sei que você já escreveu, daqui a pouco chega aqui no chat pra gente. Setor primário da economia. Construção civil. Indústria, construção civil, utiliza essa matéria-prima para construir. Nós estamos falando aí do setor secundário da economia. E aí? Estou vendo uma pessoa que está criando gado. Se ela está criando gado, ela pode aí criar esse gado para depois pegar a carne, mas ela também pode criar vacas para extrair o leite. E isso acontece mais de uma forma mais intensa lá no campo, que é o setor primário da economia. Quando eu falo de uma indústria, numa fábrica, que já vai processar, que já vai transformar isso, a gente fala do setor secundário da economia. Isso mesmo. Eu sei que vocês estão respondendo, estão acertando tudo. E esse outro? O senhor que está aí criando, fazendo aí a sua plantação de hortaliças, de frutas, de verduras, ele está lá no campo, ele está no setor primário da economia, exatamente, setor primário. E assim, nós vamos observando as imagens e percebendo, eita, mas aí o cara está com uma serra, ele está cortando uma cerca, ele está prestando um serviço. Se ele está prestando um serviço, o setor é terciário. Aí, para a gente encerrar, nossa aula passou rapidinho, falamos sobre a cidade, o desenvolvimento, como as cidades elas vão se desenvolvendo, crescendo, se transformando com o passar do tempo e que essas transformações estão aí se dando por conta justamente da transformação econômica também. Aí eu te pergunto, qual setor da economia é mais presente em seu cotidiano, no seu dia a dia? Olhando aí para o seu bairro, para a sua casa, na sua cidade, você utiliza mais o setor primário, o setor secundário ou o terciário? Responde para a gente aí e eu já quero aproveitar o momento para agradecer a professora Kedma. Eu quem agradeço. Inclusive eles estavam respondendo, até porque como vai chegando depois e foram mudando as imagens, aí se eu parasse o professor talvez confundisse. Mas eu recebi todas as respostas e estão de parabéns. Na verdade, o 5º ano hoje deu show de participação, hein? Palmas para vocês mais uma vez. Tem como dizer o nome de alguns aí? Dá tempo ainda? Ah, tem. Jean, William, Janiele. Deixa eu ver quem mais aqui. Vários. Caio participou bastante também. Vitor, Gabriel. Gente, vocês foram excelentes. Vocês são demais. Ó, tempo já estouradíssimo. Parabéns para todo mundo. Vocês já ouviram as palmas aí. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.